Irmãos, nessa noite, eu estou muito contente aqui em poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler 2 versículos, que são os versículos 16. Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler os versículos 17 e 18. E após a leitura, eu vou pedir aos irmãos que permaneçam com as Bíblias abertas, porque nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 13 e em seguida no capítulo 14. Então, o tema da mensagem hoje à noite é o longo caminho. O caminho longo, tá? Quais são os efeitos de um caminho longo na nossa vida, quando Deus poderia nos dar um atalho? Deus prefere o caminho longo, porque no meio dessa jornada, Ele precisa promover o crescimento espiritual do seu povo, da sua vida, e portanto a gente tem que entender que os planos de Deus e os métodos de Deus muitas vezes são ilógicos, mas Ele tem um propósito debaixo de todas as coisas. E a Bíblia diz aqui em Êxodo, no capítulo 13, versículos 17 e 18, e aconteceu que, quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus que nos abençoe, tanto na exposição quanto na recepção dessa palavra. Feche os seus olhos aí. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus de propósitos. Tu és o Deus que sabe o nosso futuro. Tu és o Deus que escreveu a nossa história. Tu és o Deus que nós confiamos, porque nós sabemos que amanhã o Senhor já tem coisas especiais na nossa vida. E a tua palavra diz que podemos trazer à nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança, porque amanhã as tuas misericórdias se renovarão sobre a vida de cada um de nós que está aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, por tantos privilégios, por tantas bênçãos. São tantas que nós não sabemos declarar. Mas uma coisa nós sabemos, que tu estás conosco todos os momentos, e tu cuidas da vida de cada um aqui, em cada detalhe, Senhor. Obrigado por ser um Deus minucioso, um Deus que se preocupa com a nossa vida, um Deus que se preocupa com a nossa história, com o nosso tempo e com aquilo que nós fazemos, ó Deus. E nós nos rendemos ao Senhor nesta noite e pedimos a tua direção agora, Senhor, na exposição dessa palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e abençoe os que estão aqui, aqueles que estão ouvindo por meio do canal YouTube da igreja, que eles sejam edificados e abençoados para a glória e o louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então fique aí com as Bíblias abertas em Êxodo, no capítulo 13. O longo caminho. Deus não conduziu Israel, quando saía do Egito, até a terra prometida, pelo território dos filisteus, que era o caminho mais curto. Deus fez o povo rodear, como diz a palavra, o deserto do Mar Vermelho, até que Israel subisse para chegar em Canaã. Irmãos, o ser humano tem uma tendência natural de querer atalhos. A gente quer sempre o caminho mais curto. E é interessante que o sucesso hoje, para muitas pessoas, eles querem encurtar o sucesso e termina entrando em confusão. E a carreira profissional de muitas pessoas nunca decola. Porque as pessoas querem trabalhar como se Deus trabalhasse em passos de mágica. Deus não trabalha com mágicas. Eu já disse aqui reiteradas vezes que Deus trabalha por meio de princípios.
E quando eu estou atento e compreendo os princípios de Deus para a minha vida, Deus começa a operar na minha vida, Deus começa a operar na sua vida. Talvez vocês tenham conhecido aqui um pastor batista do Rio de Janeiro chamado Darcy Duzilek. Ele escreveu um livro na década de 90 chamado Cristo em Minha Vida Diária. E em um dos capítulos ele conta uma história bem interessante, que um grupo de médicos na Europa, um grupo de cientistas, começaram a investigar as borboletas quando estavam para sair do casulo, batendo, e eles disseram assim: para que tanto sofrimento? Nós poderíamos diminuir esse sofrimento cortando o casulo e deixando as borboletas saírem. E eles fizeram. Sabe o que acontecia? As borboletas saíam, caíam no chão e morriam. Elas não tinham força, elas precisavam bater bastante para ganhar musculatura nas asas, e portanto depois que elas quebravam o casulo, elas saíam e conseguiam voar. E aquele pastor disse: na vida cristã é a mesma coisa. Nós queremos simplificar as coisas e criar coisas rápidas, como disse o pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina. Nós agora criamos o 5º evangelho para aprender a mandar em Deus. Entendeu isso aí? Eu só conheço 4 na Bíblia, e você também: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora criamos o 5º evangelho, disse o pastor. Esse evangelho, você diz assim, era igual um crente numa igreja lá em Natal. Tudo que ele lia, ele dizia assim: não, isso aqui está errado. Pegava um pedaço de papel de embrulhar manteiga, que ele trabalhava numa mercearia, cortava um pedaço e dizia: eu vou colocar a tradução certa aqui. Aí escrevia a tradução dele. A Bíblia dele era dessa grossura de tanto papel que tinha dentro. Porque ele achava que tinha o direito de dizer a Deus como Deus tem que fazer com a nossa vida. Se você ler, por exemplo, o livro de Romanos, Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode um caco dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Ele sabe o que faz. E ele faz com propósito. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: todas as coisas com um propósito bem determinado. Que coisa interessante, irmãos. E às vezes o ser humano gosta de atalhos. Até no MIT, nos Estados Unidos, os médicos investigando os ratos descobriram que os ratos querem os caminhos mais curtos. Eles também gostam. O nosso cérebro parece que tem prazer nas coisas mais fáceis, nos caminhos mais curtos, e até os ratos fazem isso. E às vezes a gente fica sem entender. Mas a Bíblia tem uma instrução muito importante sobre caminhos curtos. Está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 14, que diz: não entre nos atalhos dos ímpios, não percorras os caminhos dos maus. Não entre nos atalhos dos ímpios. Às vezes a gente quer, tem gente, por exemplo, eu já vi muita gente dizer: eu bati o carro. Foi o que aconteceu? Eu fui fazer uma contramão, fui fazer um atalho, lá no Nordeste, fui fazer um gato. Não sei nem como é aqui, se é assim também. É o gato, né? Fui fazer um gato e deu errado. Porque os atalhos nem sempre dá certo. Alguém pode até dizer: eu já fiz vários e deu certo. Mas nem tudo que dá certo é certo. A gente precisa entender isso. Nem tudo que dá certo é certo. E a gente precisa entender. A Bíblia diz também no livro de Provérbios: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final deles são caminhos de morte. Vai dar errado, um dia dá errado. E quando der errado, a gente vai se lembrar que os atalhos não ajudam. E Deus é tão sábio na sua palavra, na sua instrução e na forma de tratar o ser humano, que muitas vezes Ele vai permitir que eu e você passemos por caminhos longos. Que o caminho seja um pouquinho maior do que aquele que a gente estava esperando. Deus não vai lhe dar um Waze, porque o Waze só lhe manda pelo caminho mais curto. Eu estava dizendo hoje na aula da EBD que uma vez eu fui a primeira vez que eu fui para a Palavra da Vida, eu coloquei no Waze lá e o Waze me levou para outro lugar, eu caí numa favela. E eu cheguei lá, achei aquilo estranho, uma mulher disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: não, eu estou procurando aqui o caminho para chegar ali no seminário Palavra da Vida. Ela disse assim: meu senhor, esse lugar é muito perigoso, saia daqui rapidamente. Eu pensei que o Waze estava me levando pelo caminho curto, mas me levou para um caminho que não era o que eu estava esperando chegar. Deus
Eu disse hoje, nunca vai lhe dar um Waze, sabe por quê? Porque Deus nunca quer conduzir você para uma favela. Deus não vai levar você para um lugar de desgraça. A gente sabe que eles precisam da graça de Deus. Deus não vai levar para você para um caminho contrário. E ele disse aqui, quando esse livro de Êxodo é uma coisa fantástica, irmão. A biografia de Moisés está aqui, né? Todinha no livro de Êxodo, é impressionante, né? Quando Deus chega lá, no capítulo 2 e 3, quando ele se apresenta diante de Deus no meio da sarça. Quando Deus diz, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Moisés tinha 80 anos. Ele pensava que ia receber um plano de aposentadoria dele. Deus disse, não, ainda tem mais 40 anos, porque eu preciso trabalhar com você no deserto. Meus queridos, que coisa, depois de 80, Deus disse, só tem mais 40, para você agora conduzir o povo do Egito até chegar lá em Canaã. Que coisa difícil. E Deus fez uma prova para Moisés. Quando Deus disse assim, o que é que você tem na mão? Ele disse, tem uma vara. Ele joga no chão, jogou, virou uma serpente. Meus irmãos, tirar Israel do Egito com uma vara já era difícil, com uma serpente piorou. Vocês concordam comigo? Não vale nada, uma serpente, e a Bíblia diz, e a serpente se mexia e Moisés corria com medo da serpente. E Deus disse assim, então pega agora a serpente pela cauda. Moisés corria com medo da serpente, a Bíblia diz. Pega, ele quando pegou se tornou de novo a vara, e ele disse, agora se tornou a vara de Deus. Isto é um sinal que eu vou dar para você, mas eu tenho outro sinal para dar a você. Coloque agora a mão no seu peito. Quando ele colocou a mão ficou leprosa. Ele disse, agora tira a mão do seu peito, a mão voltou a ser curada. Ele disse assim, se eles não acreditarem no primeiro sinal, eles vão acreditar no segundo. Porque a mão representa o que fazemos e o coração representa o que somos diante de Deus. As nossas intenções, os nossos atos, e Deus sabe cada um desses detalhes. E agora, as pessoas dizem até que o grande paciente na Bíblia é Jó. Eu ainda acho que Moisés era muito mais, tá? Porque Moisés, nesses 40 anos, ouviu de tudo. Toda vez que tinha um problema, eles diziam assim, mas Moisés, não era melhor a gente ficar no Egito? Pelo menos se a gente morresse lá, tinha sepulcro para enterrar a gente. Olha que mentalidade do povo. E via Deus todos os dias. E agora Deus dá um caminho, uma direção para eles. E eu gostaria de ler com vocês aqui nos versículos que seguem e dizer que aqui tem 4 lições preciosas para a nossa vida. Nós estamos começando o ano de 2023. Muitos desafios virão para a igreja de Cristo. Nós estamos preparados. Deus estará conosco em todos os detalhes e vai nos guiar com a sua poderosa mão para que você passe por todos os obstáculos, por todas as dificuldades. Não deixe nenhuma circunstância parar o seu ritmo e nem deixe ela comprometer o seu compromisso com Deus. A sua intimidade com Deus, ela tem que ser preservada. A primeira lição que aprendemos aqui, quando você vai começar uma jornada, seja ela longa, seja ela difícil, quando você não sabe exatamente para onde você vai passar, levante os seus olhos para onde há esperança. Nós precisamos olhar, não é onde tem dúvida, não podemos colocar os nossos olhos onde só tem contradição. Nós temos que levantar os olhos para Deus, isso é importante, porque nessa jornada, o objetivo de Deus é testar a nossa obediência. E aqui, Deus vai nos ensinar o segundo alfabeto, que nós já aprendemos quando a gente era criança, né? Aprendemos A, B, C e D. E agora, Deus vai ensinar o segundo alfabeto, que é O, B, D, C. Tá certo? Esse alfabeto é importante. A gente precisa entender os propósitos de Deus e os planos de Deus, e portanto, temos que estar atentos para ouvir aquilo que Ele está falando, porque nós precisamos obedecer. A obediência faz de você um homem e uma mulher de fibra, uma mulher e um homem que resiste qualquer tipo de tentativa de Satanás. E como dizia um pastor lá da Paraíba, toda vez que Deus lançar uma seta sobre a sua vida, quebre no meio em nome de Jesus e transforme em 2 bênçãos para a sua vida. É isso que a gente tem que fazer. Levante os seus olhos para onde há esperança. A visão que Deus colocou no seu coração, ela não pode ser interrompida e não pode ser parada.
Então você tem que entender que essa visão vai fazer você enxergar além dos obstáculos, vai enxergar além das dificuldades, você vai conseguir enxergar além de tantas coisas difíceis que nós encontramos no dia a dia. Tem um pastor americano que eu gosto muito dele, que é o Charles Swindoll. Eu creio que muitos de vocês aqui devem conhecer, se não todos. Ele diz assim: a visão que Deus dá, ela faz com que você enxergue além da maioria. Significa viver de um modo diferente, pois a visão substitui a resistência da mente. A gente fica a mente dizer, não, é a lógica. Não vai fazer isso não. A fé está além da lógica. Quando você estuda matemática, você vê que um objeto no espaço só tem 3 dimensões aqui, né? Eu estou falando uma dimensão, 2 e essa outra 3 aqui. São 3 dimensões. Quando você lê o livro do pastor Paul Yong-Soo, que hoje é o Dave Shu, agora lá na Coreia, ele diz, quando eu oro eu já consigo entrar na 4ª dimensão. É uma dimensão que o olho humano não vê, mas eu sei que existe. E quem é matemático aqui sabe que existe várias dimensões, RN, lá em cima. Eu não vejo, mas sei que ela existe. Se a matemática diz que ela existe, por que eu vou duvidar que Deus trabalha em outras dimensões para abençoar a nossa vida? Que coisa tremenda Deus faz. Então, nós precisamos aprender o alfabeto de Deus, obedecer, que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Tá? Isso faz uma diferença muito grande. Agora, se você quiser ir para o alfabeto que a gente já conhece, existe o alfabeto da visão. Letra A, atitude. Se você tiver atitude, se você tiver visão, a sua atitude vai ser sempre otimista. Eu vou vencer. Deus está comigo. Ele me prometeu que estaria comigo quantos dias, irmãos? Todos os dias, né? E a Bíblia diz assim: Ele viu você, a substância ainda informe, e no ventre da sua mãe, Ele já escreveu todos os teus dias, contados e determinados. E eu tenho certeza que no ano de 2023, aquele livro de Deus vai começar a saltar aquelas páginas, para mostrar o que Ele escreveu sobre o seu futuro para esse ano. Você crê assim? Quantos creem assim? Amém. Então pergunto para a pessoa que está ao seu lado: você conhece o alfabeto obedecer? Pergunta aí. Essa é boa, né? Alfabeto obedecer. Muito bem. Letra A, atitude. Letra B, base de fé. Nós precisamos saber que Deus trabalha conosco e Ele sai da 3ª dimensão porque Ele quer nos desafiar para uma base de fé. Letra C, capacidade. Sua capacidade precisa ser envolvida e invadida pelo poder de Deus. A gente, quando vai dar treinamento de liderança, eu sempre faço uma oração lá no Instituto Haggai, quando a gente vai dar treinamento para líderes. Então eu digo assim: como é que você como líder tem orado ultimamente? Aí a pessoa diz: eu tenho orado, eu tenho colocado os meus desafios, tenho colocado... Mas a gente sempre fica pedindo: Senhor, me abençoa nisso, Senhor, abençoa naquilo. A gente fica sempre a oração do pede, o tempo todo. Mas a gente nunca diz assim: Senhor, aumenta a minha capacidade, porque o Senhor derrama uma jarra sobre a minha vida. Eu estou com um copinho tão pequenininho e tanta coisa se perde, eu queria aproveitar mais. Deus precisa aumentar a nossa capacidade para a gente começar a reter mais da presença dEle, das bênçãos dEle, e isso nos torna a andar num caminhar mais fácil na presença dEle. Letra D, determinação. A gente precisa saber que ao invés de desistir, quando as circunstâncias endurecerem, você fica mais duro ainda e diz: eu não vou desistir. Não vou desistir. Não desista, não desista dos seus sonhos, daquilo que Deus plantou no seu coração. E por último, na letra E, entusiasmo. Essa palavra do hebraico quer dizer enteos, significa ver Deus em todas as coisas. Isso é entusiasmo, irmão. Quer entusiasmo maior do que esse? Você vai desistir? Não, estou vendo Deus ali em todas as coisas. A primeira lição, quando Deus começa a levar Moisés ali, Deus já tinha permitido as 10 pragas lá no Egito. E agora eles estavam na etapa mais difícil. E Deus foi com eles. A primeira coisa que Deus estava ensinando para aquele povo: levante os seus olhos. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, levante os seus olhos para onde há esperança. E é assim que nós vamos vencer. A segunda lição que Deus coloca aqui:
Deus garante a sua presença e a sua provisão ao longo do caminho. Quando você estiver caminhando com Deus, você não está só, né? Porque a gente diz, será que Deus está aqui? Né? Eu tinha um amigo na Universidade Federal, lá em Campina Grande, que ele ia almoçar lá no bandejão, e chegava lá, sentava numa cadeira e pegava outra e batia bem forte, assim, pá, para todo mundo ouvir. Ele disse, senta aqui comigo, hoje eu vou almoçar contigo, Senhor. O pessoal dizia, isso aí está louco. Ele disse, não, louco não, você não sabe o que ele fez na minha vida essa semana. Desse jeito, Vinícius, o nome dele, Vinícius, toda vez que eu encontrava a oração, todo dia eu bato na cadeira para o pessoal olhar, dizer assim, Senhor, senta aqui comigo, você vai almoçar comigo hoje, nesse lugar. A presença de Deus tem que estar com a gente. Deus garante a sua presença e a sua provisão ao longo do caminho. Olha o versículo 21 e 22. Olha só o que Deus faz. Já para tirar o medo, né? Porque todo mundo fica com medo. E agora? Lá vem Faraó. Lá vem os exércitos de Faraó. E Deus não. Agora vai começar a mostrar que coisa interessante. Então, no versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que coisa tremenda, irmãos. Você já entendeu que quando você está caminhando aí, Deus durante o dia está com a coluna, essa coluna de nuvem, para que você olhe para cima e diga, eu estou indo na direção certa. Você vai olhar na Bíblia que Deus nunca deu um mapa a Abraão, Deus nunca deu um Waze para ninguém e nem deu GPS. Tá? Porque Ele precisa nos ensinar a depender dEle. E quando Ele chamou Moisés nessa missão tão grande aqui, de tirar Israel do Egito, Ele disse, o que você tem nas mãos? Uma vara, muito pouco. Toda vez que Deus lhe der pouca coisa, é para que você entenda uma lição. Ele quer que você aprenda a depender dEle. Porque se Deus lhe desse os exércitos todos, talvez você dissesse assim, eu venci porque eu montei a estratégia correta. Eu coloquei o exército dessa maneira, daquela outra maneira e ganhei a batalha. Você lembra de Gideão? Gideão, quando ele orou para Deus e disse assim, Senhor, o exército é muito grande. A proporção aqui é 4-1. E Deus disse, não, grande não, Gideão. É porque você que pensa que é grande, 132 mil, não é grande não. Para lutar contra o povo de Deus. É porque o meu povo aí ainda tem gente demais. Vamos passar agora na peneira para atirar. E no final ficou bem pouquinho. Vocês lembram quantos? 300. Sabe qual é a proporção? 450-1. É a proporção certa para Deus agir. Deus não usa homens e mulheres autossuficientes. Deus usa homens e mulheres que dependem dEle, que obedecem, que olham para cima, que entendem a instrução e que sabem caminhar em segurança. É dessa forma que Ele faz. E se você achou pouco, Deus ainda tem mais, ainda tem a sobremesa do bolo. Se você ler, por exemplo, em Isaías capítulo 43, versículo 2, ele diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo em todos os lugares, em todos os momentos, e vou levar você a bom termo. É isso que Ele diz para cada um de nós. Então a direção de Deus nos dá uma provisão, nos dá uma garantia de segurança e mais, irmãos. Deus mandava o maná. Sabe quantos dias Ele mandou o maná? Se você ler no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 14 e 15, diz assim, sobre o maná. Deus também preparou o maná e comeram os filhos de Israel o maná durante 40 anos. Que coisa interessante. E os políticos hoje brigando por causa de Bolsa Família, Auxílio Brasil, Deus já fazia isso lá no Egito há muito tempo. Olha a diferença. Vocês já entenderam isso? Dava todos os dias, e tem mais. Olha o que Deus fazia. Nem tinha geladeira para o pessoal dizer, não, vamos comer só uma parte e guardar um pouquinho para amanhã. Dizia, não, vocês precisam confiar em mim, porque a porção que eu der hoje, amanhã tem que ser pelo menos igual, e Deus nunca deu menos uma porção.
Deus fazia assim. Essa é a porção de Deus. Que coisa extraordinária. E era interessante. Sabe o que gerava confiança em Moisés, irmãos? Porque muitas vezes Moisés dizia assim, o pessoal dizia, vamos voltar, vamos desistir. E Moisés endurecia e dizia, não vamos desistir. Deus trata com Moisés no capítulo depois, lá no 33, e diz assim, a minha presença estará contigo para te fazer descansar. E Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não me faça passar aqui, nem dar um passo desse lugar. Porque ele sabia, era a garantia que a presença e a provisão de Deus estavam claras, estavam diante dele. E Deus tinha falado a Moisés que o povo iria sobreviver e tinha dado uma promessa aos patriarcas. Um Deus que não quebra a aliança. A gente canta aquela música, vocês lembram? Deus de promessas, Deus de aliança. Não quebra um pacto para com as suas gerações. Deus nunca vai quebrar uma aliança para com a casa de Davi, a Bíblia diz. Ele fez uma aliança com os patriarcas, e toda vez que você investe na sua família, está fazendo uma aliança em Deus, essa aliança vai perdurar para as próximas gerações. E nós não podemos perder o tamanho dessa bênção, entendendo assim o que é que Deus está fazendo na nossa vida, e Ele proverá as necessidades na hora da dificuldade. Deus estará conosco, Ele vai entender a sua necessidade. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Tinha uma música do Milad na década de 90, ou final da década de 80, não me lembro exatamente, quando ele dizia assim, não tenha sobre ti um só cuidado. Quem lembra dessa música? Levante a mão aqui. Qualquer que seja. E ele diz assim, pois somente um seria muito para ti. Deus toma o seu problema e diz assim, é meu somente o meu problema, e o teu problema é descansar em mim. Então ele toma o problema, ele toma as nossas dores. O pastor Marcelo falou hoje aqui sobre Jesus na cruz, quando a Bíblia diz assim, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, ele rasgou, pegou inteiramente e deixou cravado na cruz. Naquela época, o bom pagador tinha um prego na frente da casa, e toda nota promissória que ele pagava, ele colocava lá para todo mundo ver quão bom aquele cara era para pagar as dívidas e os impostos. Jesus deixou tão claro na cruz, para que o diabo e o inferno visse que o escrito de dívida que era contra nós, ele já pagou lá na cruz do Calvário também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Portanto, irmãos, tenha em mente que a direção de Deus traz uma provisão. E eu disse hoje aqui na escola bíblica dominical, que Deus muitas vezes pode não lhe dar o supérfluo, mas o necessário, Ele nunca vai deixar faltar nessa caminhada. Você precisa confiar nisso aqui, que eu sei que Ele vai fazer isso de uma maneira muito especial. Então, irmãos, depois que Deus nos dá a visão das coisas, depois que o Senhor mostra que Ele está conosco, caminhando todos os dias, no mínimo detalhes, vem a terceira lição que nós aprendemos aqui. Perceba Deus agindo na sua jornada, nos mínimos detalhes da sua jornada. Deus está olhando para você, né? Lembra daquele pastor Lucas, que a gente trazia para o retiro? Eu acho que era Lucas o nome dele, se eu não estiver trocando o nome, que ele ensinava, dizia assim, não era Cris? Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida, Ele está cuidando dos detalhes da sua vida. Tudo que você faz aí, né? É interessante, e o Salmo 121 diz isso. Você está dormindo, e ele diz assim, e o guarda de Israel não dorme, porque ele está cuidando de Israel. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando dos seus filhos, quando eles saem para a escola, quando eles vão para algum lugar. O guarda de Israel está cuidando dos seus filhos. O guarda de Israel está cuidando dos seus bens. Ele está cuidando da sua casa, porque o interesse dele é abençoar a vida do seu povo. E eu tenho certeza que nesta noite, as mãos do guarda de Israel também estão aqui neste lugar, para abençoar todos que entraram aqui. E a palavra é muito clara, veja Deus agindo. Agora vá para o capítulo 14. Já estamos terminando aqui, viu? Capítulo 14, versículo 2. Agora você imagina o seguinte, todo mundo com medo agora, saindo do Egito, Faraó atrás, já enfurecido, muita gente. Aí Deus disse, não, calma agora, vamos fazer um acampamento aqui, vamos dar uma paradinha. O pessoal querendo ir mais rápido, né? Querendo os atalhos, diz, não, vamos fazer um atalho, parar com atalho, vamos fazer um acampamento. Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, em Migdol, ao mar,
diante de Baal-zebom, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que persiga. Serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Meus irmãos, eles cumpriram. Deus diz assim: vamos parar aqui. Disseram: Moisés, ele já vem aí, vamos um passinho mais rápido, que os exércitos dele ali tem carro especial. Não, a instrução de Deus não foi essa não, para ir correndo não. E nem fazer atalhos. Vamos parar aqui. Às vezes a gente precisa parar, irmãos, a gente fica correndo o dia todo e às vezes não para ouvir Deus falar. E Deus precisa falar com a gente para nos dar uma instrução. E ali, sabe o que é que acontece? Olha só o que é que acontece. Versículo agora, vá lá no versículo, por exemplo, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e os carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-zefom. Olha lá, exatamente onde ele estava lá. E aproximando os filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o que eles disseram para Moisés: Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Olha quanta reclamação. E Moisés tinha que aguentar isso todo dia. E tem mais, que paciência. Se fosse você, dizia: Senhor, vamos fazer um revezamento aqui, eu já fiquei uns 3 anos, vamos colocar outro aqui, para ficar mais 3, para ver se eu aguento uns 2 mais para frente aí. Mas 40 anos do mesmo jeito, sem reclamar. Quando as pessoas reclamavam, e às vezes em pecado, Moisés se apresentava diante de Deus e dizia assim: ou tu perdoas o pecado deste povo que tu me deste, ou então risca o meu nome do livro da vida. Que coragem, irmãos. Se fossem os líderes de hoje, dizia: Senhor, eu estou aqui firme, mantenha o meu nome, risco todo mundo aqui agora. Era mais fácil dizer isso, não era? Moisés colocava a vida dele e dizia assim: ou perdoas, ou então risca o meu nome. E Deus perdoava por amor a Moisés. Deus fazia isso porque Ele é grande misericórdia, irmãos. Ele é tremendo. Por isso que o salmista diz assim, que nós não conseguimos entender. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele diz assim: assim como o céu se altém acima da terra, grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos aqueles que o temem. Essa é a misericórdia de Deus, nos dá aquilo que nós não merecemos. Que coisa tremenda. E aqui agora, veja, irmãos, que coisa interessante, né? A gente nessa situação difícil, quando você estiver em situação difícil, se você quiser encontrar um foco, olhe a direção certa, olhe onde Deus está. Se você olhar para baixo, você vai ter frustração e desapontamento. Se você olhar para trás, você vai ter medo, você vai ter reclamação. Se você olhar para cima, você terá abundância e terá a provisão do Senhor na sua vida. É assim que nós devemos olhar. E é interessante, irmãos, que tem um versículo aqui que eu vou ler com vocês agora, versículo 15, estou no capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, todo mundo reclamando, e ele dizia: Senhor, e agora eu faço o quê? Dize aos filhos de Israel que marchem. A coisa mais bonita no exército, irmãos, é ele marchando. Quem já se viu o exército aqui? Levanta a mão. Olha aqui, tem vários, né? Pode baixar as mãos. Um exército sentado, descansando, não tem graça. Vocês já viram? Tudo cansado, não, de uma jornada. Agora, um exército marchando, na ordem e comando, tudo igualzinho, fica lindo, não fica? Já viram isso naqueles desfiles de 7 de setembro? A gente via isso sempre, né? Agora tem menos. Mas o exército é bonito marchando. Quando ele já estava desanimando, Moisés disse: e agora o que é que eu faço, Senhor? Ele disse assim: diga aos filhos de Israel que marchem.
Você foi criado para marchar, não foi para ficar sentado com medo, e tem muita gente que fica lambendo feridas. Você foi criado para marchar, para caminhar. E aqui, só lembrando uma vez, quando disseram para Martinho Lutero: Lutero, você nunca teve uma decepção? Ele disse: tive muitas. Você não tem problemas? Lutero disse: eu tenho muitos problemas. Eu também tenho dificuldades. Eu também sou humano. Eu tenho problemas iguais a você. E disseram: Lutero, o que é que você faz na hora dos problemas? Ele disse: eu canto o Salmo 46. Porque mesmo que as águas tumultuem e espumejem, e os montes se abalem no seio dos mares, o meu Deus continuará sendo o meu refúgio e a minha fortaleza. E tem 2 versículos no capítulo 40, no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou... Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aí diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 2 vezes. Lá no Nordeste, quando uma pessoa começa a falar demais, diz assim: ou está cansado ou está bêbado. Quando você encontrar na Bíblia Deus falando a mesma coisa 2 vezes, é porque Ele está chamando a sua atenção. Que o Senhor dos exércitos está com você, e que você não precisa temer nessa caminhada, porque Ele vai com você e dá um passo de cada vez. E a última coisa: confie que Deus cumprirá as suas promessas. Olha o versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Agora olha o versículo 19, olha que coisa extraordinária. Às vezes a gente quer mandar em Deus, ensinar a Deus, né? Como dizia o pastor argentino Juan Carlos Ortiz. Agora Deus dando uma lição aqui para o povo. O que é que ele tinha durante o dia? Durante o dia, de manhã tinha uma nuvem para guiar, e à noite tinha o quê? A coluna de fogo. Olha o que Deus fez agora. O beco sem saída. Tá? Se você quiser dar um tema para esse sermão aqui, podia ser o beco sem saída. Lá vem Faraó, de um lado montanha, de outro montanha, Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente. Um beco sem saída. Olha o que Deus faz para mostrar que Ele é Deus. E o anjo de Deus, versículo 19, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou dele e se pôs por trás do Israel. Confundiu agora os cavaleiros e o exército todo de Israel. Eles foram para onde agora? Para onde eles foram? Eu estou vendo montanha ali, estou vendo montanha do outro lado, nós estamos aqui, e na frente só vejo nuvem. Mas insistiram, foram do meio das nuvens. E sabe o que aconteceu? Deus ordenou que Moisés tocasse com aquela vara para que aquele mar se abrisse. E o mar se abriu. O mar se abriu e a Bíblia diz: Israel passou a pé enxuto, ninguém molhou os pés naquele lugar. Porque quando Deus faz uma coisa, Ele não deixa nada para o homem acrescentar. Ele faz 100%, Ele faz 100%, e nada a gente vai precisar acrescentar. E eles iam passando, depois que passaram a pé enxuto, Deus disse a Moisés: agora dá ordem e fecha o mar do outro lado. Fechou, morreu Faraó, os cavaleiros, os carros, tudo se perderam. Prevaleceu Israel, porque confiaram na direção de Deus. Meu querido irmão, nessa noite, eu estou falando aqui à igreja de Deus, porque eu sei que Deus tem uma direção para o seu ano em 2023. E você precisa olhar para cima, entender que Ele vai guiar você e entender também que Ele vai agir em cada detalhe na sua jornada. Nossas dúvidas e problemas revelam exatamente quanto estamos perdidos e desesperados pela presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Isso é muito fácil de entender, tá? Isso é muito bom porque Ele vela pela sua palavra. Como Ele disse ao profeta Jeremias: eu velo por toda palavra que sai da minha boca. E se saiu da boca de Deus, vai se cumprir na sua vida. Vocês creem assim? Amém? Quantos creem nisso aí? Quantos creem? Tem uma música que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás o quê? As chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus.
Como disse alguém, nunca diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema qual é o tamanho do seu Deus. E o escritor diz assim: e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Quantos nessa noite aqui gostariam de estar andando por sobre essas águas, com a bênção de Deus na sua vida? Quantos gostariam de ter essa segurança e essa certeza? Nós vamos orar por vocês agora, nós vamos orar pela igreja, a igreja de Cristo que está aqui neste lugar. O caminho, vamos ficar de pé, queridos, o caminho mais curto nem sempre é o melhor. Deus escolheu o caminho mais longo, rodeando pelo deserto até chegar no Mar Vermelho, para que pudesse treinar o povo de Deus e equipar aquele povo para entender que Deus é Deus nos mínimos detalhes em qualquer coisa, né? Quanto mais você estiver exprimido pelos lados e pelo inimigo, comece a olhar por cima. O Mar Vermelho se fecha e se abre com a ordem da mão e da boca de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu gostaria de fazer uma oração agora rapidamente, eu vou orar por toda a igreja. Quem está passando uma grande dificuldade, e se você vê que Deus falou ao seu coração agora, eu queria que você viesse aqui rapidamente, por causa do horário, vem aqui rapidamente, eu não vou nem insistir por causa do tempo, vem aqui 2 minutos, eu vou orar por você. Se Deus falou ao seu coração e você tem uma dificuldade que você precisa vencer, se você tem um problema muito grande e você até já quis desistir e dizer não dá certo, talvez você até disse assim, eu acho que Deus nem está me ouvindo mais, mas Ele está ouvindo você.